Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, neste dia de 17 de dezembro de 2024. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Expedito Ferreira, desembargador Dilermando, desembargador Cornélio Alves. Aprovo. Expediente. Na ordem administrativa, a presidência propõe uma moção de congratulações ao desembargador Ibanez pela passagem do seu natalício agora no dia 30. Também a senhora Ana Célia Fagundes de Souza Pinheiro e Ana Fabíola Torquato Nunes Rego no dia 17 e 27 do corrente mês. Todos de acordo? Sim, senhor. Com o acostamento do Ministério Público pelas congratulações. A presidência informa que na próxima quinta-feira haverá sessão extraordinária, notadamente para julgar os processos que sobejarem desta oportunidade, bem como o de ampliação de quórum, para que nós possamos terminar o ano, se Deus quiser, com todos os processos em pauta julgados. Proposições de comunicações. Desembargador Expedito, desembargador Dilermando, Igualmente, senhor. desembargador Cornélio. Não tenho. Só pedir a Vossa Excelência, quer dizer, se for entender de Vossa Excelência, que pelo menos 2 processos aqui não constam no relatório que estão em mesa, os advogados estão esperando aí, né? O número 2, número 6, pelo menos já verifiquei aqui. Número 2 Dois é que eu pedi vista, Victor Ferraz Araruna, Helena Ribeiro Araruna, é isso? E o Não 6 está em mesa. não mesa. E o 6 é de Vossa Excelência, salvo engano. O 6 é advogado Luiz Henrique, né? André Gugel, Banco do Nordeste, não é isso? De Vossa Excelência, né? Esse processo foi adiado, desembargador. O 6. O 6, né? Foi adiado, né? O 3 foi retirado de pauta a pedido das partes. Fica, portanto, retirado de pauta o 3. E é parte Imetama Energia e agravado BTV Capital e Neon Energia. E o 22 também O foi 3. retirado de pauta. E também o 22 O 22... retirado de pauta porque precisa de uma participação do Ministério Público. De pauta ou de mesa? De pauta. De pauta. 22, portanto, retirado de pauta com a remoção dos votos Correto. já procedida. Okay. O 16, Francisco Nóbrega da Silva, relatoria do desembargador Expedito Ferreira, está adiado, também retirado de mesa. Daniela Cristina Caetano Maia e Unimed. O 13º também, excelência, porque tem que ser julgado conjunto com o outro que está no meu gabinete. O 13º vai ser retirado de pauta mesa? Também. De mesa ou de pauta? De mesa. O 13º também, que tem como partes De mesa. os advogados Tiago Amorim Araújo e Paulo Souza Coutinho Filho, retirado de mesa pelo relator. Mais alguma questão pontual? Não mais havendo, também informando a Vossas Excelências que o tempo hoje realmente urge. Nós temos 515 processos no total e uns 20 pedidos de defesa oral. E o apelo que eu sempre faço aos advogados, respeitado o prazo, o tempo legal, para que possam se cingir. Vamos começar com o doutor Vladimir Novinto, da relatoria do desembargador Expedito. Senhor presidente, só aqui para mencionar que o 25 da pauta e o 32 não cabe citação oral. 25 e 32.
Processo número 20. Dr. Vladimir Capistrano, Alessati e Alto Posto Columbus. 21 e 22? 21 e 23 também não cabe sustentação oral, são da minha relatoria. Anota aí. 21 e 23. Pois não, doutor Vladimir, vamos Sim, para pois não. frente. É, Que a gente vai anotando o que tiver mais. senhor presidente, senhores desembargadores, colegas advogados aqui presentes, eu falo pela Alessato Combustíveis S.A., que é o apelante neste processo. Se trata, excelências, de uma execução de título extrajudicial em que, no curso da tramitação daquela execução do primeiro grau de jurisdição, foi, agora no ano 2024, declarado pelo juízo a prescrição intercorrente, porque não teria havido a citação eficaz da devedora no prazo de até 5 anos após a suspensão de 1 ano do processo. De verdade, nesse processo, sequer houve a suspensão formalizada, mas há um entendimento do STJ que há uma suspensão ficta por 1 ano que pode ser, após ela, contado esse prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. A alegação da Ali na sua apelação é que a aplicação da prescrição intercorrente, no caso, não é viável, não é possível, em razão da disposição contida no parágrafo 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil, porque não houve nenhum tipo de desídia do credor até a efetivação da citação. E é importante destacar que, neste caso, a devedora compareceu espontaneamente aos autos quando houve a efetivação de uma penhora em recursos financeiros nas suas contas bancárias. E o que o juízo alega é que esse comparecimento espontâneo não supriu a citação válida, porque ela já teria ocorrido após o prazo da prescrição intercorrente. No entanto, a parte final do artigo 921 do parágrafo 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil, ele é claro, expresso, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, a prescrição intercorrente, bem como para as formalidades da constituição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. No caso dos autos, e isso inclusive está dito no relatório da sentença, a Ali foi diligente durante todo o período da tramitação processual, no sentido de obter a citação da devedora e a constrição patrimonial, tendo tido sucesso na obtenção da constrição patrimonial. Então não houve, e isso eu volto a repetir porque é importante para o julgamento de Vossas Excelências. Durante todo o período de tramitação processual, a Ali atendeu a todas as diligências do juízo, requereu todas as providências que a lei processual civil permite nos casos de execução de título extrajudicial. Em nenhum momento a Ali foi desidiosa. Ao contrário, foi insistente nos seus pedidos. No entanto, não se conseguia citar a devedora. Só se conseguiu fazer com que ela comparecesse ao processo espontaneamente, entre aspas, esse espontaneamente, quando houve constrição patrimonial. Então, não tem aplicação na espécie a prescrição intercorrente, porque a parte final do parágrafo 4º do artigo 921 protege a situação do credor neste processo. E é importante destacar, excelências, que foi contado no tempo de prescrição pelo juiz de primeiro grau o período de 2 anos, e eu vou destacar para Vossas Excelências, de 2 anos, de junho de 2020 até junho de 2022, em que o processo ficou impossibilitado de ter movimentação, porque ele estava naquele famigerado setor do primeiro grau chamado digitalização dos autos. O processo passou 2 anos no setor lá do primeiro grau chamado digitalização dos autos, que ninguém podia fazer nada, porque nem os autos físicos podiam ser movimentados, nem existiam ainda autos eletrônicos. E mesmo assim, o juiz aplica prescrição intercorrente, alegando que o credor não tomou as providências necessárias para a satisfação do seu crédito. Excelências, houve penhora. Como o credor não tomou as providências necessárias? Claro que o credor tomou. No entanto, a dificuldade de encontrar a devedora, até porque ela se esconde,
é claro. E também essa dificuldade da operação da máquina judicial, e é exemplo disso esses 2 anos que o processo passou no setor de digitalização de processos. E eu destaco para Vossas Excelências 2 julgados recentes da terceira Câmara e da segunda Câmara, em que situação muito semelhante a essa, em que também foi aplicada pressão intercorrente pelo juiz de primeiro grau, foi reformada por aqueles 2 órgãos fracionários deste mesmo tribunal. Eu destaco aqui a apelação civil 024 6528 35 da relatoria do juiz convocado Eduardo Pinheiro, que foi julgado agora no dia 22 de outubro de 2024. Naquela apelação, também havia aplicação de pressão intercorrente, também alegando desídia da ALI, e a terceira Câmara reformou para que os autos fossem remetidos ao primeiro grau de jurisdição e voltasse à tramitação, porque não havia desídia e não havia prescrição intercorrente. Isso com fundamento no parágrafo 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil. E também, Excelências, muito mais recentemente, a apelação civil 014 70 56 55 da segunda Câmara, da relatoria da desembargadora Sandra Elali, esta julgada na sessão do dia 13 de dezembro, semana passada, em que também, em processo da Alessat, em que foi aplicado pressão intercorrente, aquele órgão fracionário do tribunal determinou os autos ao juiz de origem, o retorno dos autos ao juiz de origem, para que seja tramitada a execução de título judicial, porque não houve prescrição intercorrente. Então, Excelências, com destaque para esses fatos, com destaque para o parágrafo 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil, e também se valendo destes precedentes recentíssimos da segunda e da terceira Câmara, é que a Alessat Combustíveis pede o provimento da apelação para que seja afastada a prescrição intercorrente na espécie e determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para a tramitação do processo de execução de título extrajudicial. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Do 20. Meio processo civil, apelação civil, execução de título judicial, prescrição intercorrente, demanda proposta solvente do CPC de 1973, aplicação da tese fixada no IAC 01 do STJ, não localização do devedor de bens passivos de penhora, comparecimento espontâneo da parte ocorrido após decorrido o prazo prescricional, extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, manutenção da sentença que se impõe a pelo conhecido desprovito. Isso é como pode ser. Na sequência, o 13, doutor Paulo Coutinho. Tem que ter conexão, não está em mesa. O advogado pediu adiamento. O 10, esse aqui é 10 ou 16? 16, Francisco Nóbrega. Também não mesa. É que ele já foi, não é? Qual foi esse? O 10 foi. Foi o 10. Não mesa. Aqui. E o 3 foi adiado. Vamos retomar então o doutor Bruno com 14, 15 e 19 da relatoria do desembargador Expedito. É o mesmo tema, doutor Bruno. 14, 15 e 19 são os 3 primeiros. Unimed. Senhor presidente, esses 3 processos visam, como o entendimento da Câmara em todos os assuntos já está sedimentado, eu vou dispensar a sustentação. E até mesmo dos demais, eu só gostaria de chamar a atenção, se for o caso, que é o 22, que é o que foi retirado de pauta na sessão passada. Pois não. Que esse processo já houve sustentação oral. Se for possível... Aqui está com voto apenas do desembargador Dilermando no 22. E o 19 eu não voto, porque eu sou impedido.
No 2019 tem que votar outra pessoa, outro colega no meu lugar aí, que deve ser o desembargador Expedito, né? É o 22, é de minha relatoria, ele teve, não tem pauta, porque tem que ir para o Ministério Público, por isso que tem interesse menor, por isso que ele não está em mesa, o 22. Então está retirado. É, porque tem que ir ao Ministério Público. Então resolvi. Foi enviado para o Ministério Público, 22. Aí não vai ser possível ser julgado, 22. O 25 Não cabe sustentação? não cabe. E o 27 está pelo não provimento do relator. Doutora Fernanda vai fazer alguma coisa, mas não está dando provimento no 27. Doutora Fernanda não está aqui. Doutor Bruno e doutora Fernanda. Posso Bruno, dar favorável Bruno a ela, né? Saldanha. Senhor presidente, então Pois não. Me dou por satisfeito. Eu queria pedir a Vossa Excelência apenas 30 segundos só para fazer algumas considerações. Hoje, certamente, é a última sessão que eu vou comparecer no ano. E nada mais justo do que, no meu papel como advogado, de agradecer à Corte pelo ano de 2024. Não existe ano mais fácil ou ano mais difícil. Todo ano tem as suas peculiaridades, todo ano tem os seus desafios, né? A nossa presença constante nesse tribunal tem um propósito a ser seguido e óbvio que não é por ser um propósito que a gente espera que todas as decisões sejam favoráveis ao nosso entendimento. Afinal de contas, se assim fosse, não necessitaria de justiça. Então, eu gostaria efetivamente, e isso não me torna nem menor nem maior do que ninguém, de agradecer a Vossa Excelência não só pelo acesso dado por direito, mas também por sensibilidade à matéria apresentada neste tribunal, na tribuna, nos gabinetes, como pessoa e como advogado. Então, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que os votos sejam extensíveis a vossas famílias e que em 2025 certamente nos veremos novamente todas as terças-feiras, se Deus quiser. Deus abençoe. Obrigado, doutor Bruno. Vossa Excelência também, devo realçar, também tem um comportamento muito correto, muito ético, É verdade. muito amável, inclusive nas questões que não são atendidos os pedidos de Vossa Excelência. Mas a jurisprudência, sem o advogado, ela não se renova, ela não se torna sempre, como é uma ciência social, sempre viva, sempre absolutamente em evolução. Eu acredito nessa matéria que está muito ligada ao humanismo, ao iluminismo. Nós temos evoluído, acredito que sempre com a dificuldade de manter também rígidas as finanças dos planos de saúde, que há também interesse público indireto, né? Latente. Agradeço a Vossa Excelência pelo cavalheirismo, pela forma sempre educada e gentil no trato com os magistrados. Acho que devo falar Verdade. por todos e também com o certeza. Ministério Público da mesma forma. Na sequência, a doutora Vitória Azevedo, 17, desembargador Expedito. O 17 da pauta. Sônia Maria de Medeiros Barreto, município de Natal. Suspeição do desembargador de Lermando Mota. Vossa Excelência está. O 17, desembargador. 17 tem suspensão minha, né? Pois não, doutora. Com a sua capacidade de síntese, jovem advogada, também sinta-se cumprimentada. Tem suspensão minha. Obrigada, Excelência. Eu tenho que ver agora o 29. Ao contrário do colega que me antecedeu, que esteve presente aqui em todas as sessões nesse ano, essa é a minha primeira vez fazendo sustentação oral, então eu já gostaria de iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador. Vossa Excelência. Não, tá tudo tranquilo. Obrigada.
Vocês me ouvem tranquilo agora? Sim, sim. Ótimo. Gostaria de iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador presidente Cláudio Santos, o eminente relator Expedito Ferreira, demais nobres desembargadores, Lemano Mota, Cornélio Alves. Meus sinceros cumprimentos também aos servidores, colegas advogados aqui presentes. Excelências, trata-se de ação advinda da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, motivada por um esbulho praticado pelo município de Natal no ano de 2015, quando da construção da estação de transferência da Zona Sul. Essa estação, outrora localizada em frente ao Carrefour, ao lado do Natal Shopping, ela ocupou 10% da propriedade privada do apelante, causando uma desvalorização do imóvel de quase 3 milhões de reais, o que evidentemente levou o apelante a buscar o Poder Judiciário para reaver, para proteger o seu direito à posse e propriedade, bem como a justa reparação pela ocupação indevida do município de Natal. Ocorre que, durante o trâmite do processo e antes mesmo da fase probatória, o município removeu a estação de transferência, confessando nos autos que parte dela ocupava, de fato, o terreno privado. Diante disso, o juízo da primeira instância proferiu a sentença, a qual, primeiro, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto da lide, mas, ao mesmo tempo, ele analisou acerca da prescrição alegada pelo município de Natal, que, na verdade, se trata de matéria de mérito. E, além disso, a sentença ela também determinou a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, justamente em razão da perda superveniente do objeto da lide, que, na verdade, foi causada pelo próprio município de Natal. Evidentemente que a apelante veio ao Poder Judiciário para buscar reforma dessa decisão, fazendo isso motivada principalmente em 3 pontos. O primeiro, excelências, é que o município ele confessou nos autos que parte do terreno que parte da estação de transferência ocupava a área privada. Mas a sentença ignorou a importância de tal reconhecimento. E por que isso é relevante? Porque, sem essa declaração, o município de Natal, que praticou o esbulho uma vez, pode rescindir. Então, a declaração de posse e propriedade do apelante acerca do imóvel, ela se faz necessária para proteger o seu direito sobre a área não edificante objeto desse processo. O segundo ponto, excelências, ele diz respeito justamente aos honorários de sucumbência, porque a sentença de primeira instância ela condenou o apelante ao pagamento dos honorários e custas processuais, mas, na verdade, quem deu causa à extinção do processo em julgamento do mérito foi o município de Natal. Então, a jurisprudência do STJ ela é clara. A parte que deu causa à extinção do processo em julgamento do mérito deve arcar com os honorários sucumbenciais. Nós tratamos disso amplamente ao longo da apelação civil presente. Ora, se foi o município que deu causa tanto à propositura quanto à extinção do processo sem o julgamento do mérito, a ele cabe os honorários de sucumbência. Isso é fato incontroverso. Trata-se tão somente da aplicação simples e direta do princípio da causalidade. E vale ressaltar, excelências, que condenar o apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência pelo simples fato de ter acionado o Poder Judiciário para proteger a sua posse e propriedade é uma infração direta ao princípio constitucional do acesso à justiça, o que é inadmissível. Terceiro e último ponto. A sentença proferida pelo juízo de primeira instância, ela também decidiu sobre a prescrição, mesmo tendo extinguido o processo sem o julgamento do mérito, justamente motivado pela perda superveniente do objeto da lide, o que configura, no mínimo, um contrassenso jurídico. Ora, se o processo ele foi extinto sem o julgamento do mérito, como pode ele ser prescrito ou não prescrito? A apreciação acerca da prescrição exige necessariamente a apreciação do mérito. É matéria de mérito. E, além disso, os fatos eles são claros. A estação de transferência ela foi construída no ano 2015 e não em 2009, como tenta alegar o município de Natal. O que existia em 2009 era tão somente uma parada de ônibus, que de fato ocupava apenas a área da calçada. Mas a estação de transferência real objeto do processo foi construída no ano 2015. Então, de toda forma, não há que se falar em prescrição.
ela foi analisada de forma equivocada, então é justo que se peça também a retirada dessa parte da sentença e a plena reforma. Excelências, diante de todo o exposto, diante desses 3 pontos principais que eu acabei de explanar, requeremos o provimento da apelação para julgar procedente a ação com efeitos declaratórios, reafirmando a posse e propriedade do apelante sobre o imóvel, inverter o ônus de sucumbência em favor do apelante, observando-se o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ, e anular o capítulo da sentença que trata da prescrição, tendo em vista que o processo foi extinto sem a resolução do mérito. Confio na sensibilidade dessa colenda corte para reformar a decisão e proteger o direito do apelante. Agradeço a atenção de todos nessa última sessão de 2024. Tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Desembargador Cornélio. É do expedito, relator. Desembargador Expedito, né? Eu vou pedir ficha do processo. O desembargador Expedito está dando provimento relativamente aos honorários, né? Mas a questão realmente há uma excrescência aí jurídica em relação a julgar o mérito ou não e apreciar a prescrição, né? Sem dúvida. Além disso, a ocupação merece realmente uma indenização que eu vou verificar em que termo pode ser. Mas trago na quinta-feira o meu voto anunciando já uma divergência nesses aspectos. Porque foi ocupado durante 8 anos, não é? E absolutamente não pode o poder público ocupar uma área privada absolutamente sem concordância da parte. Há uma ação de indenização, isso precisa ser realmente decidido, não é? Não sem julgar o mérito e apreciar implicitamente uma prescrição. Mas vou pedir vista para trazer o voto quinta-feira. Na sequência, o 7 e o 26, a minha relatoria inicial e o outro desembargador Cornélio, doutora Luísa de Araújo. 7 inicialmente. Destaque, você quer ver amanhã esse processo aí. 7. Pois não, doutora. O 7 aqui está. A Vossa Excelência fala pelo Morada dos Ventos. Eu falo pelo apelado. Apelante é Luísa. É porque aqui está trocado, está tudo trocado sempre. Tá tudo trocado. O 7 tem ainda escrito doutor Diego Gaioso Meira Suassuna de Medeiros. Não está presente. Doutora Luísa, o 7, a excelência pelo apelado, nós estamos pelo improvimento. Então me atende perfeitamente. Dispensa a sustentação. Na sequência, o 26, desembargador Cornélio. Falo pelo agravante. 26, desembargador Cornélio. Liga aí o microfone. Perfeito. Me liga o microfone. Sim. Agradeço, dispensa a sustentação dos dois, então. Só repetindo. Está dando provimento, em né? parte, pela baixa da Unanimidade alienação, também. né? E o cancelamento da verbação, a comunicação da baixa da alienação 26. fiduciária e, por último, a intimação da Nautilus para, no prazo de 10 dias, fornecer o tempo de autorização para a lavatura da escritura. Tá ok. Então, muito obrigada a todos. Bom Natal, próspero Ano Novo a todos. Há uma boa gestação para a senhora, Obrigada. viu? Sempre também muito educada, muito correta, e parabéns. Obrigada. É o primeiro filho, não é? Primeiro filho. É uma grande notícia na vida de qualquer um de nós. Sim. Viu? Nos veremos Que em venha com 2025. saúde e que seja um advogado também aí para a gente ir renovando as coisas, né? Amém. Tá certo? Saúde, obrigado. 29, doutor Daniel Vitor. Relatoria, A minha relatoria. desembargador Cornélio Alves. Estou mantendo a decisão da sentença. Para impedimento do embargador Expedito, então o desembargador Dilermando deve votar no 29, ok? Se, naturalmente, se sentir habilitado. Já votou? Já votou. Ok. Ok. Unanimidade, portanto.
Na sequência, o 6 não está em mesa. E o 5, o Herbert Benigno. 5. Pagador expedito está com vista para Vossa Excelência. Sim. Eu vou ter isso aqui. Não tem voto ainda Acompanha o relator, senhor. com o relator pelo não provimento. Vamos à sala virtual. Me deu advogados presentes para a defesa dos seus interesses na sala virtual. O 1, doutor Fernando Jales não tem, o 2 não cabe, não mesa. André Franco e doutor Victor Ferraz Araruna. O 3, retirado de pauta, pedido. 4, Larissa Souza Gomes Brito, da minha relatoria. 2 pingas aí. 2. Pois não? É. Senhor presidente, 4, doutora Larissa. Bom dia. Tá me ouvindo? Não estou vendo ela aqui. Também se viu. Pode mandar o rapaz aqui, liga isso aqui. Está sem açúcar? Ah, obrigado. Doutora Larissa, não temos a sua voz, nem sua imagem. Sua voz. Tá me ouvindo? Conseguindo ver? Hein? Bom dia. Está dando provimento, estamos dando provimento ao apelo de Vossa Excelência. No 4. O 5 já foi, o 6 não está em mesa, o 7, Luísa de Araújo já foi. Bruno Henrique, 8º, Saldanha Farias, o 9, Deison Santos de Oliveira Rodrigues. Presente, Excelência. Está me ouvindo? Bom dia, Excelência. Está me ouvindo? Muito baixo, doutor. Está melhor agora, Excelência? Melhorou. Uma palavra, 8, qual o número? 8º? 9. 9. Pronto, inicialmente gostaria de cumprimentar Vossas Excelências a quem... Vossa Excelência fala pela Unimed? Isso. Nós estamos dando provimento parcial para afastar a condenação em lesão imaterial, por dano moral. Eu vou querer fazer sustentação porque tem uma preliminar de cerceamento de defesa, Excelência. Pois não, doutor. Então, se possível, se cinja esse aspecto, que o resto já está atendido. Joia, Excelência. Novamente renovar os votos, doutor Cláudio, doutor Expedito, doutor Dilermando, doutor Cornélio, membro do Ministério Público, advogados e servidores. A questão é um tema já conhecido dessa corte, que é sobre procedimentos bucomaxilofaciais, onde a Unimed autorizou parcialmente a requisição e houve uma negativa apenas com relação ao pedido de parte dos materiais. Então, todos os procedimentos, internamento, anestesia e uma parte dos materiais foram atendidos. Em primeiro grau, a gente fez um pedido, né, de cerceamento de produção de prova pericial e foi indeferido pelo juiz em primeiro grau. Como se trata apenas de uma questão técnica, já que todos os procedimentos e insumos do procedimento foram autorizados, a operadora entende que houve o cerceamento de defesa, uma vez que os materiais que foram solicitados em excesso, houve a sua justificativa pela desnecessidade deles ao procedimento, tanto pela desnecessidade como pelo caráter excessivo de sua requisição. Então, nisso, cingimos o nosso pedido de cerceamento de defesa, considerando também o que está exposto no próprio Código de Processo Civil, que as partes é lícito
né, requerer toda a prova cabível em direito, né? Mesmo com o conhecimento de que o magistrado é o destinatário da prova, mas o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento de que quando houver o indeferimento dessa prova que foi requerida pela parte e, em consequência disto, houver a condenação da parte ou a improcedência do pedido, há o cerceamento, porque a parte entendeu que aquela prova seria fundamental para comprovar o seu direito. Então, é nesse ponto, Excelência, que a gente pugna pela nulidade da sentença e pelo seu retorno ao primeiro grau. Também trazendo só a observação de que, nesse caso, foi realizada a junta odontológica também, e a junta foi favorável ao Unimed, não havendo qualquer impugnação, tanto da parte como do seu assistente, da formação dessa junta odontológica. Então, são esses os pontos, e desde já agradeço a Vossas Excelências, desejo votos de Feliz Natal e de Feliz Ano Novo, e que ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. E saúde para Vossa Excelência e família, e todos que fazem a Unimed Natal. Muito obrigado. O provimento é exatamente nessa questão do dano moral. O 10, Marlon Gonçalves Sanches e Pecardi, da minha relatoria. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente. Bom dia, na verdade. Luiz Antônio. Senhor presidente, pela ordem, eu não sei se Vossa Excelência está nos escutando. Com relação ao número 1 da pauta, eu estava tentando falar anteriormente. Eu não sei se Vossa Excelência... Doutor, Vossa Excelência, por favor, se dirija à secretaria, mas esse processo não cabe sustentação oral, porque não é tutela de urgência ou evidência. Ok? Bom dia. Feliz Natal para Vossa Excelência. Para Vossa Excelência também, mas só ressaltando, é um caso aí inclusive que foi conferido efeito suspensivo já em tutela de urgência. Doutor, Vossa Excelência, por favor, a gente não pode ficar conversando aqui. Pois não. Sessão já tem um novo. Vossa Excelência, se dirige à secretaria que nós examinaremos seu pleito com o maior prazer, tá certo? Muito obrigado, Excelência. De nada, um bom dia para Vossa Excelência. Bom dia. O 10, Marlon Gonçalves Sanches. Senhor presidente, bom dia. Doutor Luiz Antônio, no lugar do doutor Marlon Sanches. Doutor Marlon. Na verdade, doutor Luiz Antônio, no lugar do doutor Marlon Sanches. Então, Vossa Excelência pode identificar o nome todo com a OAB? Claro, senhor presidente. Luiz Antônio Alves Francisco, OAB Rio de Janeiro, 150366. Pois não. Doutor, a decisão aqui, a princípio, sem ainda a defesa de Vossa Excelência, é provimento para afastar a condenação por danos morais como aplicação da taxa Selic como critério de correção e juros, exatamente com os precedentes do STJ. Vossa Excelência está satisfeito com essa decisão ou quer decisão unânime. outro aspecto? Na verdade, peço a gentileza apenas para abordar que o banco insiste que o parcelamento da fatura se deu por vontade da própria parte apelante no presente processo, senhor presidente. É basicamente isso, mas é claro, já respeitando a decisão dessa presente Câmara e agradecendo a oportunidade e pedindo para registrar a nossa presença, por favor. Pois não. Registrado então a defesa de Vossa Excelência nesse aspecto. Qualquer situação será atacada pela via própria. O 11, Maria Isabel Costa Fernandes Rego. Bom dia, nobre desembargador. Pois não. Estou com a palavra, tá? Por favor. Com a sua capacidade de síntese, bom dia para Vossa Excelência. Fique à vontade, com o seu tempo legal. Bom dia a todos os desembargadores desse Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a quem eu tenho o prazer de estar com uma certa frequência, com quem eu tenho o prazer de estar aqui com certa frequência. O processo hoje que está a ser julgado trata-se de uma apelação interposta
em decorrência de uma sentença proferida pelo juízo da terceira vara de família da comarca de Mossoró, e de forma muito sintética, ela se resume a 4 pontos. O primeiro ponto, a recorrente, minha cliente, pugna pela reforma da decisão no que diz respeito aos alimentos que foram fixados em 7 salários mínimos para uma senhora que chega aos seus 60 anos de idade, dedicada à sua vida inteira, inclusive foi toda a instrução processual, e aqui eu quero abrir um parênteses para parabenizar o magistrado Breno Valério, que já faz todo o seu julgamento dentro da orientação do CNJ, da perspectiva de gênero. Então, a recorrente, durante quase os seus dedicados tempo de vida, todo o seu tempo dedicado de vida a a constituição desse patrimônio, e assim foi a condução do julgamento, construiu um patrimônio onde o seu, que está na posse exclusiva praticamente do recorrido, que hoje ofere uma renda mensal comprovadamente de aproximadamente, minimamente, de R$100 mil. Por que minimamente? Porque somente no mês de janeiro de 2022 constatou-se a entrada líquida em sua conta de R$134 mil. Então, mensalmente, a média de renda do apelado é de R$100 mil. E os alimentos foram fixados em apenas 7 salários mínimos. Então, nosso primeiro ponto é o pedido de reforma da decisão de piso para majorar esses alimentos para 10 salários mínimos, tendo em vista que trata-se de uma senhora chegando aos seus 60 anos de idade e precisa se manter, não apenas de uma forma equilibrada, equiparada ao seu padrão anterior, mas também de uma forma digna, pagando o seu plano de saúde, que já beira os seus quase R$3 mil, somente em relação à manutenção da sua saúde. O segundo ponto, doutos julgadores, seria a reforma da decisão de piso no que diz respeito à inclusão de um patrimônio que nós arrolamos no pedido reconvencional, na reconvenção. Na reconvenção, nós arrolamos alguns bens que, acredito eu, que por uma falta realmente, por um lapso, o magistrado de piso não inclui esse patrimônio dentre o rol de patrimônio comum. Por quê? Nós pedimos a reforma nesse sentido, porque restou reconhecido, inclusive, o pagamento desse patrimônio foi feito nos IDs 6311-9801, 6311-9802 e 6311-9803 e 6311-9804, existe a comprovação do pagamento desse patrimônio pela conta da empresa, que foi reconhecida como bem comum. Então, tornou-se incontroverso, em contexto, diante dessa prova documental, que esse patrimônio que nós arrolamos no pedido de reconvenção precisa ser incluído no rol de bens comuns. No que diz respeito ao terceiro ponto do nosso apelo, doutos julgadores, nós chamamos a atenção desse tribunal que houve um equívoco no que diz respeito à fixação da sucumbência. Por quê? De acordo com o princípio da causalidade, é preciso haver resistência da outra parte para que para que seja compreendido que o réu, que no caso aqui seria a minha cliente apelante, deu causa à proposição da demanda. E, pasme, a minha cliente, em nenhum momento, na sua contestação, ela discorda do patrimônio arrolado. Ao contrário, ela concorda com todo o patrimônio arrolado e apenas no seu pedido reconvencional, na reconvenção, ela pede para excluir um dos bens que é a casa que encontra-se em nome de todos os filhos com usufruto dela, já feito isso de forma antecedente. E, pasmem, nós ganhamos, no pedido de reconvenção, a exclusão desse bem e, assim, consta na sentença que esse bem foi excluído. Então, nós pedimos que esse tribunal reforme a decisão de piso no que diz respeito ao redimensionamento da sucumbência, porque entendemos que o formato que o juízo de piso fixou
no sentido de atribuir 80% do ônus sucumbenciais a apelante, ele está fixado, ele está enfrentado em desacordo com o que determina o artigo 86 do Código de Processo Civil. E, por fim, no que diz respeito ao quarto ponto, nós pedimos também a atenção desses nobres julgadores quanto à fixação dos honorários. Por quê? Nós entendemos que houve um equívoco quando da fixação dos honorários, porque o magistrado de piso levou em consideração para a base de cálculo o valor da causa. No entanto, nós temos, de acordo com a decisão já do STJ no RESP 1746072, o entendimento de que o proveito econômico entra em ordem privilegiada. Então, nesse caso em específico, é preciso que o percentual fixado seja fixado tendo como base de cálculo o proveito econômico e não o valor da causa. Até porque, nesse caso em concreto, há uma divergência muito grande entre o valor atribuído à causa e o valor real desse proveito econômico, que só vai poder ser aferido dentro de um processo de cumprimento de sentença em fase de liquidação. Então, diante das minhas ponderações pontuais, pedimos que esse colém do Tribunal de Justiça, colém do Corte de Justiça, dê provimento à pretensão recursal para majorar os alimentos para 10 salários mínimos, incluir os bens arrolados em sede de reconvenção, quais sejam uma moto Honda, uma caminhonete Chevrolet S10, um automóvel Mitsubishi Pajero Dakar, dentre o rol de bens comuns. Ponto 3, afastar a sucumbência recíproca, cujo o percentual de 80% entendemos que se mostra em descompasso com o artigo 86 do CPC. E, por fim, modificar a base de cálculo para a incidência dos honorários sucumbenciais, passando a ser o proveito econômico e não o valor da causa, em perfeita sincronia com o que diz o artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Nesses termos, é o que pugnamos. Esse processo número 11, desembargador Expedito, desembargador Dilermando, há um aspecto que precisamos ser melhor verificado, portanto, eu vou trazer o voto definitivo na quinta-feira. Ok? Na sequência, a doutora Fernanda Fernandes, correndo. O 13 foi adiado pelo desembargador Expedito, porque tem conexão. 14 já foi, o 15 já foi. O 16, Francisco Nóbrega da Silva, desembargador Expedito, também está adiando, não é isso? O 17 já foi julgado, né? Pedido de vistas. Isso mesmo. Pedido de vistas. O 18, Ivan de Moraes Lenze Júnior. Desembargador Expedito é o relator. Doutor Ivan, com a palavra. Bom dia. Bom dia, eméritos desembargadores. Esse caso é um processo de reintegração de posse em que foi julgado procedente o processo. Ocorre que, nesse processo, não há nenhuma prova que os autores da ação exerceram a posse algum dia. Na verdade, os autores da ação são os pais do ex-marido da autora. O que aconteceu nesse processo de fato? Era um jovem casal, eles tinham um terreno, foi construída uma casa nesse terreno, e lá tiveram um filho. Aí, um dado momento, houve a separação do casal e a apelante ficou na casa com a criança. E
E assim ela foi vivendo na casa com essa criança. De fato, não há nos autos nenhuma prova que os autores sequer um dia, exerceram a posse sobre o bem, objeto da demanda. O que há nos autos é um contrato particular de compra e venda de imóvel sem assinatura de testemunha. Isso não é prova que os autores da ação exerceram posse algum dia. Posse se prova com fato. Como também não consta nos autos qualquer prova de posse indireta exercida pelos apelados. Não há qualquer testemunha que ateste que os mesmos tiveram algum dia exercício de posse sobre o bem. Então, pouco há prova nos autos de que a posse do apelante seria em representação aos apelados. Ao contrário, a posse do apelante se deu como devidamente comprovado nos autos, por conta que o seu ex-marido ter recebido o imóvel. Na verdade, não era uma casa, era um terreno, né? Recebeu o imóvel e ali eles construíram essa casa. Se casaram, tiveram um filho e o seu ex-marido deixou a posse do imóvel. De forma que a apelante vem exercendo a posse do imóvel desde então. Os senhores desembargadores sabem que a posse tem a proteção jurídica adequada e, por si só, o possuidor tem uma ação que protege seu direito. Assim, o possuidor, pelo simples fato de ser possuidor, tem direito a uma ação. Mas não há nos autos nenhuma prova que os apelados exerceram a posse, objeto do imóvel dessa ação. De forma que os mesmos não têm nem direito de ação de reintegração de posse, porque para você ter direito de reintegração à posse, você tem que ter perdido a posse. Se você nunca teve a posse, você não pode perder a posse. O direito, como os senhores sabem, protege muito as aparências. É exatamente para ter segurança jurídica, pois o que é aparente, um dia talvez se torne verdadeiro. Afinal, que seria menosprezar a segurança se fosse adotada solução diferente. A aparência é um fenômeno jurídico de capital importância e, quando dotado de certas peculiaridades, o direito protege, em vista de transformar a aparência em verdade. É isso que sucede com a posse. A posse é a aparência do domínio, uma aparência prolongada do domínio, e acaba se identificando com o domínio. Assim, para ter direito à ação de reintegração de posse, deveriam os apelados terem provados que estiveram um dia na posse. Isso não aconteceu nos autos, de maneira nenhuma. Não consta nos autos qualquer prova que os apelados tiveram a posse do bem almejado, como também não produziram qualquer prova no sentido que o objeto desta demanda sofreu qualquer esbulho, turbação ou ameaça por parte do apelante. É isso. Não houve nenhuma prova de esbulho. Ora, em nenhum documento anexado pelos apelados, bem como nos depoimentos da prova oral colhida em juízo, não se pode constatar que os mesmos um dia foram possuidores. O que é mais estranho ainda é que o apelante, em contestação, impugnou um contrato anexado às folhas 18, pois, além de não servir de forma nenhuma como prova que os apelados exerceram a posse, também não prova em nenhum esbulho efetuado pelo apelante. Pelo contrário, os próprios apelados afirmam que o apelante está na posse mansa e pacífica do bem objeto desta demanda há anos. Evidente que eventual pagamento não teve nenhum pagamento de taxa, nada que provasse, que vinculasse a prova, nada disso. Não. Podia-se dizer que os apelados tiveram posse indireta, mas também não foi provado isso de maneira nenhuma. Não tem nenhuma prova. O que é mais estranho é que
que a sentença utiliza como prova documento de folha 18. Que é um contrato particular assinado sem qualquer testemunha. Um documento como se fizesse prova da propriedade. Ora, o documento que faz prova da propriedade não é uma certidão do cartório de imóveis. É evidente que um recibo que não consta nem CPF das supostas testemunhas não faz prova da propriedade. Tanto a sentença Có elaborou o equívoco ao dizer que esse documento comprovaria a propriedade. Quando, na verdade, é um documento particular. E documento particular não prova a propriedade à luz do direito brasileiro. Ora, o documento que prova a propriedade é a certidão de inteiro teor da matrícula. Isso não foi juntado aos autos. À luz do que nos ensina o Código Civil, né, o artigo 1245, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro de título translativo no registro de imóvel. Portanto, o recibo não é prova de propriedade, tampouco é prova do exercício da posse. Além do mais, esse documento, folha 18, foi impugnado na contestação e a sentença não observou. Ora, a prova da propriedade não pode ser banalizada. A propriedade é um direito erga omnes, de forma que a prova da propriedade é a certidão do registro de imóveis. Mas a sentença diz que um contrato particular, um recibo, seria a prova da propriedade. Portanto, não se sabe de onde que a sentença disse que esse documento serviria para provar a propriedade de alguém. Com efeito, a sentença não esclarece onde na lei, nem na justiça, diz que esse documento serviria como posse da propriedade. E mais, para fundamentar a sentença, a ministra Joel diz que consta, ademais, certidão de casamento de Luiz Fernando Nascimento e Caline, mas certidão de casamento também não prova que os autores exerceram posse um dia. E também fala de uma notificação extrajudicial remetida pela autora Maria Francisca, né, contra a apelante. Mas essa notificação judicial também não tem assinatura da apelante, informa também que não há prova que a mesma foi notificada. Não há nos autos nenhum depoimento ou qualquer afirmação de que a apelante recebeu a famigerada notificação. Portanto, a certidão de casamento e nascimento não prova que os apelados foram possuidores do bem, como também não consta na notificação judicial qualquer assinatura da apelante. Portanto, absolutamente equivocada a sentença que presumiu que certidão de casamento e nascimento serve como prova de posse. Com efeito, a sentença considera um documento produzido de forma unilateral uma famigerada notificação extrajudicial como prova de esbulho, apesar de não constar no dito documento qualquer assinatura da apelante. Em nada que faça crer que ela recebeu isso. Tampouco não existe validade jurídica em um documento de notificação judicial que não foi assinado pelo notificado. Além do mais, o próprio depoimento do autor, senhor Manuel, dá conta que a apelante está na posse mansa e pacífica há mais de 6 anos. Foi dito no depoimento, o casal morou na casa até se separar. E ela continuou residindo na casa até hoje. E ele diz ainda que nunca falou com a Caline a respeito do pedido da casa. Falou com o filho dele. E o filho dele nunca reclamou essa casa para
apelante. Portanto, essa notificação judicial nunca aconteceu. A prova está no próprio depoimento do senhor Manuel, que afirma que não falou nada com o apelante. Por outro lado, o próprio senhor Manuel confessa que nunca teve a posse do imóvel. Ora, se o próprio senhor Manuel confessa que nunca morou na casa objeto dessa demanda, como também nunca cobrou aluguel, e nunca exerceu nada relativamente à posse, é óbvio que ele não pode ter direito à reintegração de posse. Por outro lado, o depoimento da apelante conflita com o do apelado, pois a mesma diz que o custo da construção foi arcada pelo seu ex-marido, não pelos autores da ação. Então, não existe nenhuma prova sequer que foram os autores da ação que arcaram com o custo. Mas arcar com o custo também não quer dizer que eles tiveram posse do imóvel. Com efeito, a sentença conclui que houve a caracterização de comodato verbal na hipótese vertente, tendo sido cedido o imóvel a título gratuito para o filho dos demandantes que tivesse moradia após a construção do matrimônio. Ela conclui isso somente com depoimento dos autores. Não tem nenhum documento que prova isso, nem testemunha que prova isso. E, de fato, por outro lado, não há nenhuma prova nos autos que os mesmos exerceram posse. Não exerceram posse. A autora diz que não ocorreu esse comodato verbal. Diz que quem construiu foi construído com esforço do seu ex-marido. Então, não tem nada que comprove que os mesmos exerceram a posse no imóvel. Para um contrato de compra e venda particular, um recibo, serviu para caracterizar a posse. E posse se caracteriza com fato, é uso. Posse não se prova com um contrato. E ainda um contrato que não sem testemunha. Leis, Vossa Excelência tem mais 1 minuto para concluir o tempo legal, Então, por favor. Estou tentando falar aqui, lembrar bem da história, mas, bem, o caso é esse. O caso é que não houve nenhuma prova nos autos de que os autores da ação exerceram a posse. O único argumento foi que os mesmos, supostamente, gastaram esforço para construir a casa. Mas isso também não é prova de posse. De maneira que requer a procedência da apelação para reformar integralmente a sentença, já que não existe nos autos qualquer prova que os autores da ação exerceram a posse. Além do mais, quem reside nessa casa é o neto dos autores com a mãe dele. Tempo esgotado, doutor. Pensão de R$200 por mês. Por favor, pode concluir sua frase. Então, o tempo está esgotado. Ok. Requer, Bom então, dia para Vossa Excelência. Dessa apelação para reformar integralmente a sentença. A turma é desembargador Expedito, desembargador Delermano, desembargador Cornélio. Com a palavra o revisor, o relator, desembargador Expedito. Direito civil, processual civil, operação civil, ação de integração de posse, comprovação da posse anterior e de sua perda. Parte apelando que tinha o imóvel por mera tolerância, comodato verbal, demonstração suficiente dos requisitos para a reintegração de posse, sentença coerente, precedente dessa justiça, recurso conhecido e desprovido, sabe? Pois não. Na sequência, o 19 foi julgado, o 20 também. O 21, doutor Heriberto da Costa Neves, embargo de declaração não cabe.
O 22 foi retirado de pauta. O 23 não cabe embargo de declaração, Maria Isabel da Costa Fernandes, Rego. O 24, doutora Elaine Ferreira Abrantes, relatoria do desembargador Cornélio, está em sala. Bom dia, Excelência, estou em sala. Pois não, doutora. É o 24, desembargador Cornélio. A Pivida é uma parte e a outra é iniciais. Doutora Elaine, por favor. Certo. Muito bom dia, cumprimento a todos na pessoa do desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, cumprimento o desembargador Cornélio Alves, que é o relator, e todos os demais desembargadores e a todos os presentes. Excelências, Valentina Vitória tem 4 anos, é uma criança autista, foi diagnosticada e teve prescrição médica urgente, em caráter urgente, para tratamentos, diversos tratamentos, em ambiente integrado, certo? O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, falando que não há probabilidade do direito, e o relator, né, nos presentes em presente agravo, também deferiu a tutela de urgência. Eu vou ser bem breve, eu sei que o tempo está bastante escasso, mas eu vou ser bem breve. Senhores, trata-se de uma questão de direito. O direito da menor Valentina aos tratamentos está previsto em lei, certo? O rol da ANS, que é regido atualmente pela Resolução Normativa 465 de 2021, em seu artigo 6º, parágrafo 4º, introduzido pela RN 539 de 2022, prevê cobertura obrigatória para todos os tratamentos prescritos pelo médico assistente para o paciente com transtorno do espectro autista, né? Essa é uma questão já em controvérsia em diversos tribunais, inclusive neste tribunal, nesta Câmara, né? E a ANS manifestou logo em seguida uma nota técnica, né, de número 1/22, também esclarecendo que a cobertura de tratamento para as crianças de portadores de TEA, que é o transtorno do espectro autista, é ampla e restrita e obrigatória, né? O STJ já se manifestou no RESP número 2.064.849 de São Paulo, de relatoria do ministro Vilas Boas, que ele diz, abre aspas, a ANS tornou obrigatória a cobertura de qualquer método indicada pelo médico assistente para o tratamento de portadores de transtorno do espectro autista. Fecha aspas. Este tribunal, TJRN, também já se manifestou em diversas ocasiões, diversos processos, sobre a obrigatoriedade dos tratamentos para o portador do TEA. Eu destaco aqui, da segunda Câmara, o processo número 08.308.79.54 de 2023, do desembargador Ibanez Monteiro, que também com fulcro na RN 539 de 22, concedeu o tratamento integral prescrito pelo médico para a criança portadora de TEA. Da terceira Câmara, o processo número 08.19376.64 de 2023, da desembargadora Maria Neise, também neste mesmo sentido, mas eu gostaria muito de destacar aqui desta Câmara, né, desta primeira Câmara, a apelação da relatoria do desembargador Cláudio Santos, né, nosso presidente, número 0901.680.29 de 2022, que também concluiu pela obrigatoriedade de cobertura de todos os tratamentos, com base na RN 539 de 2022. Também destaco o agravo de instrumento número 0806958/97 de 2024, de relatoria do desembargador Expedito Ferreira,
que também, com base na RN 539 de 22, concedeu também a tutela antecipada para cobertura de todos os tratamentos. Senhores, é uma questão de legalidade. A lei prevê que os planos têm essa obrigatoriedade de cumprir, né? Tem uma questão que, inclusive, o Ministério Público destacou, que o plano de saúde ofereceu a terapia do método Bogat. Entretanto, a prescrição médica diz que tem que ser em ambiente integrado, é uma equipe multidisciplinar, conforme prevê a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei de Proteção do Portador do Transtorno do Espectro Autista. Então, é uma questão de legalidade, é uma questão de direito, é uma questão de necessidade. O portador do espectro autista, ele tem muita dificuldade de integração ao ambiente. Por isso, a lei garante que seja feito tudo em um ambiente só, porque ele mal consegue se ambientar em um único ambiente. Imagina se ele tiver que ir em 2, 3, 4, 5. Ele não vai conseguir. Ou seja, vai partir para a ineficácia do tratamento. Então, neste sentido, senhores, eu peço que seja dado provimento ao nosso agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência e pela cobertura de todos os tratamentos prescritos. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Trata-se de um agravo de instrumento. Eu entendo que a necessidade do prosseguimento da instituição probatória, e o meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por maioria. Por maioria, acompanha o relator. O 25, embargo de declaração não cabe. O 26 já foi julgado a doutora Luísa. O 27 também. 28, doutora Fernanda Fernandes. Não presente. 29, suspeição do desembargador Expedito Ferreira. Vota o desembargador Cornélio. Já foi julgado, né? 30, Renato Xavier da Silveira Rosa. Bom dia, excelência. Desembargador Cornélio. Vossa Excelência Fala por quem, doutor? Pro André Eu falo Luiz. pelo apelado Davi Braga. Pois não, doutor. Vossa Excelência é o doutor Renato. Na verdade, sou o doutor Felipe. O doutor Renato teve uma intercorrência, não conseguiu comparecer. Eu estou na procuração ID 270-21-516. Meu nome é Felipe Lopes, OAB São Paulo 391035. Pois não, doutor. Vossa Excelência está com uma palavra, por favor. Muito bom dia, excelências. Cumprimento Vossa Excelência na pessoa do relator, desembargador Cornélio. Trata-se de uma apelação de uma ação de obrigação de fazer acumulada com indenização por dano moral, que foi julgada extinta por abandono de causa da parte autora, que é a hora apelante. O autor foi intimado para dar andamento na citação de alguns dos outros réus. É uma ação que tem, salvo engano, 4 ou 5 réus e tem 2 regularmente citados, né, que é o meu cliente, Davi Braga, e o João Kepler Braga. E o autor foi intimado em 29 de janeiro desse ano para dar andamento, né, na citação de um dos réus que não tinha sido regularmente citado. No dia 20 de fevereiro foi certificado o decurso de prazo sem manifestação do apelante, né, e no dia 10 de abril saiu um despacho determinando a intimação pessoal do apelante para dar andamento no feito sob pena de extinção. Essa intimação do apelante saiu no endereço que ele mesmo indicou nos autos, tanto na petição inicial quanto na procuração dele. Essa carta foi recebida no endereço dele no dia 16 de junho e foi juntado aos autos no dia 27 de junho um aviso de recebimento negativo dessa intimação do autor com a informação de mudou-se. E aí, curiosamente, 4 meses depois que foi certificada a preclusão do prazo do advogado do apelante para dar andamento no feito, ele se manifestou apresentando o endereço do réu para citação
Porém, no dia seguinte, foi proferida a sentença reconhecendo o abandono de causa, né? Jurisprudência do próprio Tribunal do Rio Grande do Norte, no sentido de que o aviso de recebimento negativo com a informação de mudou-se com o endereço que consta nos autos, ele é considerado válido, né? Então, assim, é um abandono de causa plenamente configurado. Por esse motivo, a gente está pleiteando que seja negado o provimento ao apelo do autor, seja mantida a sentença de extinção pelo abandono da causa. Obrigado, excelências. Eu estou dando provimento ao recurso porque eu acho que a sentença foi julgada, o processo foi julgado extinto de maneira equivocada e por isso eu estou anulando a sentença e mandando seguimento ao processo. O processo está unanimidade para retorno dos autos. Doutor Renato Xavier. O 31, relator desembargador Cornélio, doutor Hércules Cipriani Pessini, Sul Bahia Pallets, Estado do Rio Grande do Norte. Não presente, julgado. Embargo de declaração no 32, não cabe. O 33, Gustavo de Jesus Pereira. A relatoria desembargador Cornélio. É membro do anterior. Ultrassom, serviços médicos, doutor Gustavo. Bom dia, Vossas Excelências. Me ouvem bem? Pois não, doutor Gustavo. Obrigado. Bom dia, cumprimento a todos. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo desembargador presidente Cláudio Santos, que compõe a turma julgadora, excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves, que é o relator do recurso que ora será julgado, e também o excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, que também julga o processo. Pois bem, trata-se de uma ação ordinária ajuizada para afastar a incidência de ICMS em transferência de bens entre estabelecimentos de mesma pessoa jurídica. Então, é aquela tese clássica que já é do conhecimento de Vossas Excelências. Regularmente processado feito, sobreveio uma decisão que concedeu tutela de urgência e afastou provisoriamente a exigência do ICMS. Posteriormente, veio uma sentença que julgou parcialmente procedente, afastando a exigência a partir de 2024, efeitos prospectivos, nos termos da ADC 49 do STF, que na época ainda não tinha sido julgada essa parte da modulação de efeitos, quando foi concedida a tutela de urgência. A apelação aqui, Vossas Excelências, ela versa unicamente em relação ao fato de que a sentença ela não ressalvou a impossibilidade do Estado cobrar o ICMS que não foi recolhido em função da tutela de urgência. Então, somente sobre esse ponto, né? Eu queria deixar bem claro, não se discute aqui o mérito da ADC 49, até porque é favorável ao contribuinte no sentido de que não deve ser recolhido o ICMS nessas situações, mas não se pretende ser resguardado o direito à recuperação de valores pagos no passado ou questionar aqui a data da modulação. Realmente aqui a ação foi ajuizada em dezembro de 21 e o corte da modulação é abril de 2021. O ponto mesmo é aplicar a modulação da forma correta, de acordo com a lógica do Instituto. Porque, de fato, Vossas Excelências, o Instituto da Modulação de Efeitos, a lógica subjacente, é preservar a segurança jurídica, é evitar a desconstituição das relações jurídicas já perfectibilizadas, né? A manutenção do status quo. Dessa forma, tanto os recolhimentos que foram feitos em favor do Estado, eles são mantidos, ainda que inconstitucionais, né? Mas mantidos por uma questão de segurança jurídica, assim como os recolhimentos que não foram feitos também não podem ser exigidos pelo Estado, até porque seria uma exigência também constitucional. Então, assim, permitir a exigência nesse caso viola tanto a lógica da modulação de efeitos, que é a manutenção das coisas como estão, como levaria ao absurdo de permitir a exigência de um tributo que já é inconstitucional, historicamente reconhecido inconstitucional. A jurisprudência, desde a súmula 166, lá da década de 90, depois foi reafirmada em tema repetitivo, em tese de repercussão geral, e agora também na ADC 49, que teve essa peculiaridade da modulação de efeitos,
mas somente para impedir que os contribuintes fossem atrás de valores pagos indevidamente, e não para permitir que o Estado cobre um tributo inconstitucional, né? Então, não à toa, a própria ADC 49, a manifestação dos ministros, deixa isso muito claro. Tem manifestação do ministro Edson Fachin, do ministro Barroso, mas eu gostaria de destacar especialmente a do ministro Nunes Marques, que ela versa especificamente sobre esse ponto e trata expressamente. Eu peço aqui, Vênia, Vossa Excelência, só para fazer referência brevemente, o ministro Nunes Marques, ele diz, olha, não há espaço para cobranças retroativas ou prospectivas, porque a inconstitucionalidade declarada retira qualquer carga de eficácia jurídica aos atos tendentes a exigir o tributo. Eventual modulação de efeitos não autoriza o fisco a autuar contribuintes ou a cobrar o tributo de quem não recolheu por observância à jurisprudência consolidada dos tribunais. Em suma, se não houve atuação até o instante do julgamento de mérito, não é após a declaração de inconstitucionalidade do tributo que se fará a exigência. A modulação de efeitos serve para resguardar aspectos diversos, a segurança jurídica e interesse social, e não para prolongar cobrança há muito considerada indevida, permitindo espécie de inconstitucionalidade útil, né? Então, Vossas Excelências, fica claro que a preocupação dos ministros em resguardar a recuperação de pagamentos ou mexer na sistemática de créditos, situações já perfectibilizadas, mas em momento algum foi autorizado que os estados possam vir a cobrar os valores que não foram recolhidos. Pelo contrário, isso fere a lógica da modulação de efeitos. E não à toa outros tribunais pátrios já têm aplicado esse entendimento, interpretando corretamente essa modulação de efeitos da DC 49. Eu também peço ver novamente, só fazer uma breve referência à ementa de um dos julgados. É um julgado do TJ de São Paulo que fala: posterior modulação dos efeitos da decisão para vigorar a partir do exercício financeiro 2024. Necessidade de correta interpretação da modulação dos efeitos. A modulação não autoriza a cobrança do ICMS. Desde o julgamento do mérito, os fiscos não podem cobrar ICMS nas transferências, sejam operações anteriores ou posteriores. Entendimento evidenciado nos votos dos ministros, apesar de não constar explicitamente na ementa dos embargos de declaração da ADC 49. E acho que é justamente esse ponto. A sentença não se atentou a isso. Ela se atentou só à ementa, que causa essa confusão, dá a entender que seria válida essa exigência, e aí ficou faltando fazer essa ressalva dessa impossibilidade de cobrança retroativa. No caso concreto, isso tem ainda mais destaque, porque houve, além da jurisprudência pátria, houve uma decisão específica, no caso concreto, a tutela de urgência, afastando a exigência provisoriamente. Né? Então, Vossas Excelências, é somente sobre esse ponto que versa a apelação. O único objetivo é ressalvar mesmo essa impossibilidade da cobrança. E eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, aproveitando já para desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Eu fico à disposição. Muito obrigado, doutor. Para Vossa Excelência também, família, desembargador Cornélio, Vossa Excelência relator. Meu voto pelo desprovimento do recurso, né? Mantendo a sentença em primeiro grau. Pois não. Por maioria. Mais algum advogado na sala? Esse processo vai para ampliação, porque tem uma divergência do desembargador Expedito. Vai para ampliação de coro, doutor. Está ótimo. Será julgado na quinta? Tudo indica que sim, doutor. Tudo indica que sim, na quinta-feira. Está ótimo. Estarei haverá presente. A publicação da pauta e Vossa Excelência será devidamente intimado para ampliação. Mais algum advogado em sala virtual? Algum colega quer falar algo? Desembargador Dilermando, desembargador Expedito, desembargador doutor Herbert. Então, gostaria de ratificar a nossa convocação para quinta-feira, sessão extraordinária, onde, se Deus quiser, teremos a oportunidade de julgar todos os processos que foram pautados. Eu desejo aos assessores, funcionários, aos policiais, um bom dia, saúde para as famílias de todos.
Declaro encerrada a sessão.